Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog www.numilar-far.com.br. Esse vai ser um vídeo um pouco menos estruturado, acho que eu já fiz um ou outro similar a esse, diferente daqueles mais estruturados que eu faço, e eu vou aqui abordar o assunto de questões legais e jurídicas, judiciais envolvendo a atividade religiosa, a atividade de candomblé e de Ifá. Eu estou fazendo isso motivado, por um evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, de uma polícia que foi num terreiro de candomblé, interrompeu lá a iniciação, ouviu uma criança e posteriormente a mãe e o pai, a mãe perdeu a guarda da criança para a avó, que entrou com uma ação de guarda, baseado em maus tratos que a criança tenha sofrido. Então eu vou falar sobre esse evento e vou fazer alguns comentários sobre ele e depois vou fazer alguns comentários mais gerais sobre questões complicadas que hoje envolvem a parte legal, da prática religiosa, ok? Então vamos ao vídeo. Oi, bom gente, então vamos ao vídeo, Como eu falei, ele é mais informal. Primeiro eu queria pedir desculpa a vocês, eu estou meio entupido, Vendo uma virose. Lembro que estamos no inverno, Fora o coronavírus temos viroses, que continuam ocorrendo. Então eu estou meio constipado, é que a gente diz, mas enfim. Então ainda estou falando meio com o nariz entupido aqui. Mas vamos lá falar sobre o assunto que eu acho interessante. Para quem acompanha o blog, esse não era o próximo tema. O próximo tema eu ia falar sobre o Exetuá, saiu um texto no blog sobre o Exetuá e eu quero fazer vídeo sobre ele, talvez uns 2 ou 3 vídeos abordando os aspectos. Os versos do Exetuá são muito importantes, tem um conteúdo muito forte, muito extenso. Então, além do texto lá, ser um texto bastante denso, comentar aquilo exige falar sobre vários aspectos e não ia dar para fazer um vídeo de 10, 15, 20 minutos para não ficar um vídeo muito extenso. Eu vou fazer em mais vídeos. Mas, enquanto não sai o vídeo, eu queria fazer esse vídeo sobre esse caso. Então, primeiro eu vou contar o caso. O caso é bem simples. Teve um terreiro de candomblé no Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro não, foi São Paulo. Me enganei nesse ponto. Tem um terreiro de candomblé em São Paulo, Araçatuba, se não me engano. Mas a notícia fácil de encontrar, na época são em vários sites aí. O terreiro foi invadido, polícias entrou lá com uma ação judicial, porque havia uma criança que estava recolhida para fazer uma obrigação. Os policiais foram lá, encontraram a criança, a mãe não estava no momento no local. Houve que estava havendo acusação de maus tratos, então houve uma acusação anônima de maus tratos. Olha que coisa interessante. A polícia foi lá, o juiz concedeu, o delegado foi lá, buscou, constatou as coisas que estavam lá, levou inclusive as pessoas lá, o responsável da casa, a criança, depois a mãe, para apurar. O delegado fez o trabalho dele, de fazer a apuração, e não constatou nenhum problema de errado e liberou lá elas. Depois eu volto a falar sobre essa situação, só queria adiantar um pouco o entendimento. A criança voltou para a iniciação, terminou o processo dela lá. Aliás, até o dirigente disse que acelerou o processo porque achava que ia ter problema. Mais alguns dias apareceu de novo lá polícia com esse famigerado, esqueci o nome, eu não gosto tanto deles, que eu até esqueço o nome, apareceu lá mas lá e não encontrou ninguém mais, e coincidentemente, apesar de a denúncia ser anônima, a avó materna entrou com uma ação de custódia, e a advogada era sobrinha, neta dela, prima da outra, e a ação foi dada, então, ou seja, foi tirada, a mãe perdeu a guarda da criança, a guarda temporária está por conta da avó, e essa mãe está disputando lá, brigando, acho que até hoje persiste ainda a briga para retornar a guarda da criança. E tudo isso baseado numa acusação de que a criança teria sido internada lá e teria sofrido maus tratos nessa casa, tá certo, E concedeu. Então, essa é a notícia, a intervenção, e aí tem várias coisas para comentar. Eu vou falar algumas coisas antes, antes de falar da parte de alerta, como eu disse a vocês, não quero fazer extremamente longo. Mas vamos lá, a primeira coisa é
O policial que foi lá, né, encontrou todo mundo na casa, a mãe disse que estava acompanhando a criança lá, a criança não estava, é um adolescente que acho que tem 12 anos, a mãe estava acompanhando todo o processo, naquele momento que a polícia chegou ela não estava, ela tinha saído, como acontece mesmo, você está num processo de vários dias, você sai para resolver coisas na rua, mas se você não está em obrigação, você está só suportando, você sai, ela saiu, voltou logo a seguir, foi lá, a intervenção negou todas as coisas que estavam lá, maus tratos, a criança foi enviada para o IML para fazer corpo de delito, não encontrou nenhum problema, a única coisa que foi contrária é porque, como parte do processo, né, raspa o cabelo da criança, então acaba a cabeça da criança, então diz que estava marcado, havia sofrido algum dano no couro cabeludo porque raspou com a navalha, de repente alguém fez alguma coisa, sempre acontece, né? Alguma coisa, e isso foi alegado. Mas não encontrou nada, foram feitas as acusações, o delegado não encontrou nenhum problema, falou que verificou, não encontrou nada, liberou sem qualquer tipo de registro, disse o seguinte, falou que aconteceu isso, ele viu, não viu nada, a criança estava com conhecimento da mãe, o pai e a mãe sabiam daquilo, a mãe e o pai frequentavam o local, ela estava junto com a mãe, a criança de 12 anos disse que estava lá por vontade própria, não tinha sofrido nada, ela queria estar, tudo normal, tudo normal. O que é normal aí é justamente a falta da violência, né? Você chegar, uma pessoa invadir uma casa religiosa, agrediu o culto outro com acusações anônimas, sem qualquer fundamento e sem ter falado nada. Inclusive a mãe reclama que a própria decisão de ter tirado a guarda dela foi feita pelo juiz lá, XPTO qualquer, não importa o nome, só vendo a notícia, sem nem ter ouvido ela, ou seja, a decisão foi dada liminarmente sem ter ouvido a mãe, o pai, não houve uma apuração, basicamente houve ali, denunciou, o delegado não encontrou nada, o juiz decidiu que tirou a guarda, botou provisória para a avó, tá certo, né? E ponto, sem as partes terem sido ouvidas, agora a mãe está lutando pelo direito de reaver a guarda da própria filha, né? Ou seja, então temos aí uma série de coisas. Em relação à casa, né? Não foi constatado nada errado, não tinha nenhum procedimento a ser feito, todo tem esse evento aí. A denúncia foi anônima, mas coincidentemente a avó entrou com o pedido aí de... Olha que coincidência muito grande, né? Duas denúncias anônimas e ninguém fez a denúncia, mas a avó já estava preparada com um processo que outra neta dela, né? A outra filha dela chegou, prima da outra entrou e já fez a ação, rapidamente já tinha uma ação pronta, né? Denúncia anônima, mas a avó estava com tudo preparado na mão lá, a avó de 70 e tantos anos lá. Então, tem essa coisa toda. Então, esse foi envolvido. Então, em relação a esse evento, né, teve essa intervenção, com essas consequências ruins, como falei, eu quero fazer alguns comentários. A primeira, eu vou colocar algumas posições pessoais minhas, porque para as pessoas poderem entender. Em relação a iniciações, eu acho que são muito complicadas, como eu falo sempre, são muito complicadas. As pessoas devem pensar várias vezes antes de se iniciar em alguma religião. Eu falo sempre isso, né? Eu não sou daquela pessoa que acha que todo mundo deve se iniciar em religiões, que não é isso. Então, sempre deve pensar muito bem. E muito menos, eu também já manifestei no meu blog, não sou favorável a iniciações de criança, tem que haver um motivo extremamente forte, mas assim, muito, muito, muito absurdamente forte, porque é um processo longo, intrusivo, e invasivo e nem sempre entendido pela criança como um todo, e a criança depois pode mudar de ideias. Eu acho que não deve ser feita iniciações de criança. Muitas pessoas pensam assim. No que pese, nesse caso, o sacerdote lá, o responsável da casa, disse que já tinham feito as coisas antes, já tinham tentado, que o caso já tinha sido tentado ser resolvido e que, segundo ele, o caso a situação que ela estava passando, que ela estava sofrendo, os problemas que a criança estava sofrendo, que não tinham sido resolvidos por medicina, só seriam resolvidos se ele fizesse a iniciação. Então a iniciação foi um passo normal num processo anterior, de a criança já ter tratamento médico, já ter feito outras coisas dentro do estoque de coisas da religião dele, aí ele passou para a iniciação. Então, em princípio, a pessoa seguiu um negócio. Então, mas apesar disso, eu ainda acho que você tem que, por caso, procurar outras pessoas, procurar IFAS, que é de Candomblé. Eu acho que você tem sempre uma saída para você evitar um processo iniciático longo, como esse caso aí, justamente por a complexidade que tem envolvido com todo mundo, né? Eu falo com todo mundo, principalmente envolvido com criança. Então, eu estou dizendo isso que é uma opinião pessoal minha. Isso, mais uma vez, eu quero dizer, eu não estou julgando, eu tenho juízo de valor em relação ao que as pessoas, a esse caso. Inclusive, vou repetir,
o sacerdote se justificou, entendo que deu uma boa justificativa para a coisa, mãe e pai estavam conscientes, a mãe participando, então não tem nada errado, olha só, não tem nada errado no que foi feito, aparentemente lá, tá? Nada errado. No que foi descrito, as descrições que eu vi de jornal, muito boa. Em relação ao jornal, descreveu relativamente bem a situação, entrou lá no mérito de falar sobre iniciação, de como, alguns detalhes que eu acho não deveriam, tá certo, que não fazem parte. O jornal também chama-se de ritual de candomblé. Isso, na verdade, é uma liturgia, é um ato iniciático, tá certo? Ele deveria tratar de forma melhor. Eu duvido que se fosse um budista, que fosse um católico, que ia chamar de ritual catolicismo, ritual qualquer coisa. É só ritual porque eles querem se aproveitar disso. Então, não gostei, mas enfim, mesmo assim, o texto lá da época, não tinha, que eu li pelo menos, eu li de outros também mais simplificados, não tinha nada fortemente denegrindo a religião, sim, algumas coisas. Mas eu queria deixar essa minha posição em relação a iniciações, que eu acho que são ruins. Crianças, muito menos, eu acho que não devem ser iniciadas. Como eu falei, último caso. Pode ser que esse seja o último caso, né? O sacerdote, no julgamento dele, e na avaliação que fez junto com a mãe, decidiu que esse era o último caso para fazer. Então, essa é a minha posição. Última posição que eu queria deixar em relação ao ECA. Eu acho que esse ECA é um absurdo. A gente está submetido hoje, nós como cidadãos, submetidos ao julgo da justiça. Estamos vendo aí nesse país a situação. Um juiz qualquer toma atitudes arbitrárias, se diz que tem a lei ao lado dele, ele é a lei, ele é Deus, ele faz o que ele quer, faz, desfaz, ninguém julga os atos dele, ninguém corrige os atos dele, ninguém está acima dele, não responde para ninguém, só para ele mesmo e ponto. Então, assim, é ele, Deus e mais nada. Aliás, se ele não acreditar em Deus, ele não precisa nem de Deus. É ele, o que ele faz está sendo mandado. Nós estamos submetidos a uma ditadura da justiça. Esse ECA foi criado em um período que todo governo é dominado por mentalidade, ideologia socialista, comunista, que é contra a família. Esse ECA tem coisas interessantes no sentido de proteger a criança, né? O objetivo era esse, né? Proteger a criança de forma mais perene, mas essas pessoas que fizeram não davam valor à família, não estão preocupados com ela e nunca tiveram, tá certo? Acham que as pessoas pertencem ao Estado, as crianças pertencem ao Estado, como declararam. Então eu não gosto do ECA, não gosto desse conselho tutelar, acho muito menos. Se parecesse na minha porta, eu, como diria o Ciro Gomes, receberia tiros, tá certo, né? Mas é isso aí, tá certo? Eu não gosto desse pessoal. Então, apesar de eu queria colocar essas posições pessoais que podem sempre influenciar o que a gente fala, tá certo, né? Mas essa é a situação. Agora, o que eu queria falar, finalmente, que eu queria falar para vocês de cuidados. Primeiro, que eu queria lembrar vocês o seguinte, em relação a dirigentes, pessoas que pertencem à casa. É importante todo mundo falar, é um absurdo, liberdade religiosa. Sim, olha só, todo mundo tem liberdade religiosa, está garantida na Constituição. Mas uma coisa é você praticar sua religião na sua casa. Tem toda a liberdade de praticar sua religião na sua casa, recolhido, você lá. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você tem uma casa em que você reúne muitas pessoas para juntos com você participarem da religião. Isso não se trata mais só de liberdade religiosa. Uma casa, um local que se reúna pessoas externas está submetido a outro conjunto de legislações que tem que seguir. Então, independente se é liberdade religiosa, qualquer estabelecimento que funciona com agrupamento de pessoas dentro do município está sujeito a outras regras. Você tem leis para isso, você tem as regras do município para você poder abrir com aquela finalidade, ele não te impede, você tem que se registrar. Existe o código de posturas com relação a som, com relação ao comportamento, que coisas que você pode fazer, o que você não pode, exibição local. Existe a saúde pública, tá certo? Regra de saúde pública, existe os bombeiros, tá certo? Um local para funcionar, existe uma série de regras. Há muito tempo atrás, conversando com um antigo amigo, né, o Marcelo Galvão, ele me citou, falou que lá em Rio Grande do Norte estavam vários, em Natal estavam, Rio Grande do Norte, na verdade, vários centros estavam sendo fechados em cidades que prefeitos evangélicos assumiam, vereadores, eles estavam botando regras que impediam o funcionamento das casas, tá certo? Né? Inviabilizavam, é verdade, porque e aquilo não era um problema religioso, porque não, você quer sua briga, cara, só que você tem essas regras, essa, um monte de regras, o cara chegava, eu não consigo atender essas regras, local, físico, não sei o que, instalação, ele não conseguia, as casas eram obrigadas a não funcionar, na verdade não funcionava, não fechava as casas, elas não podiam funcionar recebendo pessoas. Então se você tem uma casa, você recebe pessoas externas, não é mais uma casa pessoal, aquilo ali é um estabelecimento, você tem que obedecer a regra, então todo mundo que tem isso, preste atenção, você tem que se submeter e você tem que se adequar a essas regras, tá certo? Uma das primeiras delas, você tem que ter a sua casa legalizada. Para você poder, você tem que ter a sua casa legalizada. Uma das coisas, para você poder invocar que você é uma atividade religiosa, você é protegida, você tem que ser reconhecido a atividade como atividade religiosa, você como sacerdote. Isso tem
o Código Civil novo está previsto aquilo, você tem que se legalizar. Se você não faz aquilo, cara, você é como se fosse qualquer maluco no meio da rua dizendo: eu sou o pastor da minha igreja que eu criei ontem. Não, você tem que se legalizar. Só quando você faz isso, você abre o seu terreiro, a sua casa, cria seu CNPJ, faz a reunião, estabelece, você é nomeado sacerdote. Existe um protocolo a ser seguido para que você possa estar ali dentro da lei. E aí, nesse momento, você está coberto pela lei, pela Constituição, pela lei. Antes de você fazer isso, você não está, tá certo, né? Então, essa é a primeira coisa. Antes de as pessoas dizem: porque tem que ter liberdade. Toma cuidado. Não é assim. Existem muitas regras que você deve seguir, tá certo, né? Em relação a dirigentes, então, de casas que cobram, tem outro detalhe. Se você, para fazer as coisas, você cobra dinheiro, vou fazer uma iniciação, cobra, vou fazer uma ebó, cobra. E olha só, existe uma outra coisa, que é uma transação comercial, tem uma transação mercantil. Você está fazendo uma transação mercantil com a pessoa, no qual você fez promessas para a pessoa, baseado em com aquele dinheiro você vai atender aquela pessoa. A pessoa vai na consulta, você faz uma série de coisas, você estabelece promessas para aquilo, você diz: para você atingir isso, você me paga isso, eu faço isso, você vai atingir. Isto é uma transação mercantil. Você que está fazendo isso, você está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, com promessa que você está fazendo. Se aquela pessoa registrar tudo que você disse no WhatsApp, ou em gravação, que fez lá com você, não sei o quê, você tem um problema. Se aquelas coisas não acontecerem, essa pessoa pode ir em você e dizer assim: olha, eu paguei tanto por isso, quero tudo que ele prometeu de volta. Então, tome cuidado. Além do que, você lembra que essas terapias que você faz em terreiros, em Fá, em Candomblé, com erva, não sei o quê, você pode encontrar algum médico aí que pode dizer que você está fazendo um charlatanismo, praticando medicina ilegal. Tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, religião é uma coisa, mas existe um monte de gente que, se quiser prejudicar, se quiser atrapalhar, tem bastante lei para isso, tá certo? Você tem que tomar cuidado. Então, está falando agora, o primeiro ponto é: se você cobra, você está sujeito a qualquer regra de transações mercantis, tá certo? Então, toma cuidado. Código de Defesa do Consumidor, você pode sofrer isso, tá certo? Você vai fazer uma obrigação, eu vou contar algumas histórias tristes, mas assim, a primeira coisa é: se você vai fazer obrigação a alguém, que a pessoa vai ser recolhida, a primeira coisa que a pessoa deveria providenciar, primeiro arranjar um advogado para ter consulta, assessoria para isso, tem que ter permissão formal daquela pessoa. Você vai recolher aquela pessoa, a pessoa oferece permissão formal, se tem pai, mãe, não sei o quê, você recolhe as permissões formais, ciência das pessoas está lá, pega lá protocolo, estou ciente, a pessoa está aqui por livre e espontânea vontade, o cara declara, para se documente que aquilo ali foi formado, que está lá, as condições todas. Fale com a pessoa que está lá deitada, lá, quais são as condições que ela está submetida, o que vai acontecer com ela, converse com as outras pessoas para saber: está aqui, você pode isso se você quiser, você aperta o botão a hora que você... Você aperta o botão aqui, você sai do quarto branco a hora que você quiser, tá certo? Né? Pessoa de fora, como ela pode intervir, que não pode saber... Não tem essa coisa do fechado, cara, não é mais. Caso que eu não blefe, não é mais aquela coisa de antigamente, que ninguém queria saber o que estava acontecendo, ficava naquele canto, o cara podia fazer o que quiser. Não é mais, isso já acabou, tá certo? Então, a primeira coisa, você tem que ter permissão formal do que você está fazendo, tá certo? Segundo, se o cara te entrega material e base para você usar, você, no princípio, o cara tem que dar uma relação, você tem que receber aquele material, e aquele material é de posse daquela pessoa. Essa política das casas, que o cara recebe o IBA, aí depois você chega aquele IBA e você depois não quer devolver, você está sujeito a uma ação de recuperação daquilo, de posse ilegal do material, tá certo? Tome cuidado com isso ali. Em princípio, se o cara registrar, deu aquele material para você, está documentado, ele vai lá e fala: polícia, olha só, o cara pegou, me roubou esse material todo aqui. Então, essa coisa da o IBA aqui não pode sair mais, olha só, isso já foi o tempo assim. Tome cuidado, tá certo? Ou então aquela pessoa, quando fizer o IBA, faça um termo de doação. Estou doando para você esses IBAs por conta daquilo, e se você me devolve se quiser, tá certo? Assim, isso tem que ser formalizado. Então, eu lembro tanto para a pessoa que entrega os IBAs, você pode recuperar a hora que quiser, você não tem que pagar para ter aqueles IBAs de volta. Até porque, assim, você pagou pela iniciação, você pagou por aquele processo todo, você pagou por aquela estadia, pagou muito caro por aquilo, pagou por aquele material. Se você chegar lá: eu quero meus IBAs todos de volta, aquela pessoa que está lá dizendo: não, você não vai levar. Olha, você pode, junto isso tudo, se documente bem, você vai lá com a polícia, você recupera tudo o seu material. E ainda pode, aquele cara ainda sofrer outras consequências, tá certo? Outra coisa é a questão de ambiente de saúde. Se você abre uma casa pública que as pessoas frequentam, o ambiente tem que estar cuidado, limpo, tem situações, aí você tem que ver o que a saúde pública, né, quais são o município exige para que você possa frequentar um local, limpeza, essas coisas todas têm que ser garantidas. Você pode ser punido por aquele materiais, no seu caso, inclusive materiais estocados. Você bota lá na sua cozinha, se você está cozinhando para várias pessoas que estão lá naquele negócio,
Cara, aquela coisa de validade da alimentação, data, as cozinhas dentro de embalagem, você começar a deixar material carne em freezer, você tem que botar data, dizendo o que é, qual é a validade. Você tem que tomar alguns cuidados, cara. Por quê? Porque se alguém quiser te prejudicar, vai prejudicar com facilidade. Essas coisas são válidas, extremamente válidas. Então, limpeza. Agora eu vou contar umas histórias piores. A outra coisa que você teria que ter... cuidado, tem outra coisa. A pessoa que se interna, você tem que ter acesso ali, ó. Plano de saúde da pessoa, relação de emergência. Você, como casa, tem que saber o seguinte: se houver algum problema aqui, algum acidente, algum problema, ambulância, se você tem algum convênio com alguma coisa que te cubra, se aquela pessoa tem, para quem você liga para a ambulância, você tem plano de saúde, então liga para a ambulância, vai aparecer uma ambulância ali, ou você vai depender do SAMU aparecer, você tem que ter seu esquema de emergência ali, porque aquela pessoa está sob seus cuidados naquele momento. Vou lhe contar agora as histórias tristes, né? Existem, em São Paulo aconteceu esses casos, não sei se tem no Rio não, mas tinha gente que é especializada nisso. Há muito tempo atrás, uma Yorechá me contou a história. Ela falou que tinham várias histórias, me contou uma que ela teve pessoalmente envolvida, de uma pessoa que se recolheu para ser iniciada, tá certo? E lá no meio da iniciação, né, do período de iniciação, essa pessoa passou mal, teve um ataque de coração, morreu, tá certo? Morreu ali. O que aconteceu? Morreu de morte morrida normal lá, deitada, teve um ataque, foi chamada e tal. O que aconteceu? Aconteceu que os parentes dessa pessoa acionaram aquela pessoa, tá certo? Estava lá, ela foi acusada de cárcere privado, foi acusada de omissão de socorro e foi acusada de morte. Então, o que aconteceu no final das contas, que o sacerdote, o Babrochá, Biaquiquerê, Iogan e Eked, um grupo, uns 4 ou 5, eles foram condenados por homicídio culposo. Homicídio culposo da pessoa. Condenado mesmo, condenado a cumprir pena. Homicídio culposo da morte daquela pessoa. Assim, condenação já feita, estava lá. Então, se alguma pessoa passa mal e está recolhida na sua casa, você poderá responder por homicídio culposo que está lá. Existem casos que eu sei que às vezes a pessoa está recolhida, não tem mais ninguém, aí ela deixa cartão de débito, se precisar de dinheiro, você pega alguma coisa. Cara, em princípio, essa pessoa que saiu com o cartão de débito, se você está com o cartão de débito daquela pessoa que está lá dentro, sem nenhuma coisa especial, se você for no banco e bater lá e for colocado, vamos dizer que você está roubando aquela pessoa que está lá recolhida. E até, normalmente, como o caso do outro caso lá, até explicar que focinho de porco não é tomada, você vai ter muito problema, tá certo? Então, o que eu estou querendo, fiz esse negócio para alertar é o seguinte, que os casos graves, existem, assim, a consequência, né, a responsabilidade que você tem quando você abre a sua casa e você cobra dinheiro das pessoas para fazer coisas, é muito séria. Começa com envolvimento mercantil de Código de Defesa do Consumidor, tá certo? E vai mais à frente. Quando você se decide fazer iniciações, recolher pessoas, o seu problema aumenta muito mal ainda. Lembra? Voltando, se você mantém essa casa com atividade, se você vai fazer uma festa, naquele momento, aquela festa que você está dando, você está submetido a qualquer legislação municipal que regule a execução de festa, independente de você ser qualquer outra coisa. Se você está fazendo aquilo tudo e você não é uma casa registrada com atividade religiosa prevista dentro do código lá, você está numa situação de maior exposição ainda. Mas se você for, mesmo assim você tem todas as regras de bombeiro, não sei o que, o cara vai ter que ter lá, fazer vistoria, ele pode encontrar incêndio, pode acontecer alguma coisa na casa, pode acontecer um acidente na casa, coisas podem acontecer. Se uma pessoa reclamar, você está exposto, tá certo? Se você recolhe uma pessoa ali dentro, está sob sua responsabilidade, o seu cuidado tem que ser absurdo, porque naquele momento, a vida daquela pessoa está na sua mão, você será acusado de qualquer coisa que aconteceu. Qualquer coisa que acontecer. Essa inocência que você podia recolher, a pessoa podia ficar 6 meses morando na sua casa, não sei o quê, isso já acabou, as pessoas hoje são muito esclarecidas, certo? A legislação é muito intrusiva, as pessoas vigiam, existem gente de todo tipo, aquela pessoa pode estar fazendo aquilo, pai e mãe podem não querer, os parentes podem não querer, como aconteceu nesse caso, assim, a quantidade de gente que pode interferir no negócio é muito grande, então se prepare, se documente para aquilo. Eu recomendo realmente que se você vai manter essa atividade com frequência, você procure um advogado, tenha um, que te dê as orientações para você poder cumprir esse negócio, para você poder estar preparado, no final das contas, no mínimo você sair tranquilo lá, fora a confusão dos parentes lá. Mas é uma atividade de risco. Tome cuidado. Isso que aconteceu nessa casa, eu acho que lamentável, aconteceu com o pai e com a mãe, alguém tem a capacidade, o Estado hoje em dia tem a capacidade de tirar
um filho de uma pessoa. Isso é uma coisa lastimável, tá? Independente do motivo, isso é lastimável. Mas, fora a questão do pai e mãe, existe um dirigente que ainda pode sofrer. O Ministério Público acha algum maluco, algum evangélico no Ministério Público, que assim, né? Você não vai achar que o procurador do Ministério Público é santo. Pelo contrário, né? Eles são comunistas, eles são evangélicos. Vamos lá fazer uma coisa que o cara fez, não sei o quê. Cara, alguém cismar com você vai poder fazer o que quiser. Pode ter um movimento orquestrado lá de políticos, né? de evangélicos, de procuradores, para poder fazer uma coisa contra a sua casa. As consequências vão ser muito grandes. Então, tenham cuidado. Manter a atividade religiosa de forma comercial, de forma ativa, requer muita atenção. Tá certo? Era esse o motivo. Próximo vídeo, espero que seja de Oxê Atuar, um dos primeiros. Não vou ser vários, né? Que seja um primeiro de Oxê Atuar. Ok? Abraço a todos.